Olá, desejo a você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é uma live Ceilândia. Essa live será todo sábado para a gente conhecer quem é História aqui na cidade. Então, pessoal, vamos entrando, vamos lá. Hoje nós temos uma convidada para estrear nossa live, a ex-administradora de Ceilândia, né? Ela que iniciou a nossa cidade. Nós vamos saber direitinho que história é essa. Que história é essa de Ceilândia? Você sabia porque as iniciais de Ceilândia é CEI? Nós vamos saber hoje. Vamos saber a história disso aí. Nossa Ceilândia. Ceilândia que tem aí 49 anos, né? Já tem um tempinho. E hoje a Abadia, que será a nossa entrevistada, Maria de Lourdes Abadia, ela que iniciou, foi a primeira administradora regional. Hoje nós vamos saber aí dela como é que história é essa, como é que iniciou, por que Ceilândia, né? Por que esse nome? Ela que tem história aqui na cidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nossa live, essa nossa estreia. Quem é de Ceilândia, quem não é. Nós temos aí essa pessoa que realmente a gente respeita, que é a nossa ex-administradora regional, né? Ela que tem história aqui na cidade. Já foi deputada federal, já foi deputada distrital, já foi vice-governadora, né, do ex-governador Roriz, e depois ele se licenciou para ser candidato ao Senado e ela assumiu, aí governou Brasília, então ex-governadora também do Distrito Federal. Maria de Lourdes Abadia, que hoje nós vamos conversar com ela. Hoje é a estreia, hoje é um dia especial, é um projeto que nós queremos... É claro que isso aqui vai ficar gravado, várias outras pessoas vão entrar depois para conhecer, né, a história de Ceilândia. A história... Ceilândia começou Ceilândia Norte, né? Ceilândia Sul. E hoje nós temos aí 22 Ceilândias. Vocês sabiam disso? Nós temos 22 Ceilândias. E nós vamos saber como é que iniciou a primeira Ceilândia, que é a Ceilândia tradicional, onde está a Feira de Ceilândia, a Caixa d'Água, aonde tem a Ceilândia Sul, a Ceilândia Norte. Quem conhece Ceilândia vai saber comigo como é a Ceilândia Sul e a Ceilândia Norte. Na verdade, Ceilândia Sul é junto com Guariroba, né? Guariroba. E a Ceilândia Norte é junto com Ceilândia Oeste. Cada um setor desse com sua vida própria. Inclusive, temos até na Ceilândia Sul e na Ceilândia Norte a Via Leste, né? Então, quem conhece aqui, basicamente fica Ceilândia Sul e Ceilândia Norte. Quem está ali entre a 18, né? A partir da 18 até a 26, nós chamamos Ceilândia Norte mesmo. E no QNM2, que é ali onde tem a 15ª Caixa d'Água, até a QNM10, também Ceilândia Norte. Mas quando vai para a ponta ali já é Via Leste, né? Via Leste Via Leste, que a gente chama também de Ceilândia. Bom, pessoal, a Abadia já entrou, vamos aqui convidá-la, né? Vamos ver aqui. Vamos convidar a ex-governadora para participar da nossa primeira live. Dia. Tá entrando. Oh, ela entrou. Oi, Edilson, boa tarde. Como vai você? É um prazer Boa imenso tarde. estar participando, né, dessa live, a seu convite, e estou às ordens. É muito bom
falar de Ceilândia. É muito bom estar aqui com vocês nesta tarde. Melhor para mim, porque eu quero até lhe agradecer, porque a gente sempre faz live. Eu vou chamar a senhora de, não sei se chamo de ex-deputada, ex-governadora, ex-administradora. Eu vou Não, chamar me chama de Maria de Lourdes mesmo, Maria Abadia de ou Abadia. Lourdes. Tudo bem, então eu vou chamar de Abadia. Puxa, Isso, né? tá bom. Mas É um olha, nome menor e mais fácil. é verdade. Olha, eu quero agradecer realmente a primeira pessoa que eu pensei quando pensei nesse projeto, Sou Ceilândia. Sou Ceilândia, a gente tem um grupo de WhatsApp que já deve ter aí uns 2 a 3 anos. A gente debate, fala muito da Ceilândia. E eu falei, olha, Eu vamos agora. tenho Tem. Eu conhecimento. falei, ó, nós vamos fazer agora live. Nós vamos querer saber a história da Ceilândia, porque é importante. A gente que mora aqui, eu fui criado aqui, eu nasci aqui. Minha mãe ainda tem uma casa ali na 6 da Parabéns. Norte e veio Sei. através da sua campanha lá atrás. Depois eu vou falar sobre isso. Vieram da Vila do Iapeí. E eu falei, olha, Sei. nós vamos iniciar isso, mas para iniciar tem que ser com alguém que iniciou a cidade. E nada melhor do que tê-la aqui. A senhora faz parte realmente, a gente tem o carinho, a gente sabe do seu trabalho inicialmente. E hoje nós vamos saber da senhora mesmo. Como é que é isso, como foi a primeira, na verdade, a primeira prefeita, né, que o Ronaldo falou ali. Porque, Maria de Lourdes, a gente não completou a democracia no DF. Essa coisa da gente não eleger o administrador, de não eleger o prefeito, entre aspas, e os vereadores, que seriam aí os representantes, nos deixam órfãos. Eu acho que nós começamos a democracia elegendo aí primeiro os deputados federais e senadores, né, em 86, e a senhora foi uma delas eleitas. Depois vimos a eleição em 90 para governador e parou. Não, não fomos adiante, a Constituição parou. Eu acho que a gente vê a Ceilândia com tantos habitantes, o administrador, que é o prefeito, a gente não escolhe, é o governador. Então, amanhã tem eleições e nós não escolhemos. Nem para nossos deputados distritais colocar lá, e já tem uma forma da participação popular. Ainda não temos. Mas pelo menos elegemos aí senadores, deputados federais, distritais, o governador e o presidente da República. Eu quero um dia, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu queria um dia que o Distrito Federal completasse a democracia. De uma forma ou de outra, a gente tem que escolher quem vai administrar a nossa cidade, que entre aspas, os nossos prefeitos, né? Mas olha só, eu gostaria primeiro eu já apresentei o nosso projeto. O nosso projeto se chama Sou Ceilândia. A nossa intenção será de apresentar aquelas pessoas que fazem a história da cidade, que fizeram a história da cidade, e por isso estamos com ela, Maria de Lourdes Abadia Bastos. Errei ou acertei? Olha, acertou, só que não tem mais bastos, né? Não tem mais não? Não, porque né, hoje eu Ah, sou divorciada e esse bastos era do meu ex-esposo. Edilson, primeiramente, as pessoas estão pedindo o link, estão ligando aqui para casa não é porque você fez uma divulgação grande e as pessoas estão pedindo o link dessa nossa live. Como é que nós podemos fazer e se é possível? eles têm que entrar no nosso Instagram. Ao entrar no Instagram, Maria de Lourdes Abadia, eu vi lá que é Maria Abadia Oficial, ou no meu, Edilson Barbosa, advogado. Então, esses que querem entrar, eu também estou recebendo aqui várias pessoas, mas realmente tem que entrar no nosso Instagram. O Instagram, infelizmente, não é igual o Facebook, o YouTube, que as pessoas entram lá direto, né? Mas Ah, tem que realmente entrar no nosso Instagram. Eu vi ali que já temos algumas pessoas. Então, aqueles que não entraram, faz favor, pode mandar aí o pessoal mandar no WhatsApp, que é esse link, tá? Tem que entrar no Instagram. E depois, isso aqui vai ficar
gravado no YouTube e no nosso Facebook também. E eu vou mandar para a senhora, para a sua assessoria também publicar no seu Facebook, no seu YouTube, tá bom? Ok, Então vamos, ok. então vamos Maravilha. lá. Vamos. Bom, vamos lá. Eu vou me apresentar. Meu nome é Edilson Barbosa, eu sou advogado. Estou hoje aqui participando da Comissão de Educação da OAB de Ceilândia e estou também no Movimento Orgulho Autista Brasil, sou diretor jurídico. E morador de Ceilândia. Então, aqui conversando sobre a nossa cidade. Agora, temos aqui a nossa convidada, Maria de Lourdes Abadia, que não tem mais o Bastos. Eu fiquei sabendo quando eu estava na escola ainda. A gente tinha Maria de Lourdes Abadia e o governador Aimé Lameson. Então isso a gente tinha que gravar quando estávamos na escola. Por isso que eu falei do Bastos. Mas então, Maria de Lourdes, primeira administradora regional, ela que foi coordenadora da campanha de erradicação das invasões e do DF, e foi também deputada distrital, foi deputada federal, foi vice-governadora do então governador Joaquim Roriz, foi governadora, ele se afastou devido à lei eleitoral para ser candidata ao Senado, e ela foi governadora. E sempre presente aqui na história da cidade. Fale um pouco mais sobre Maria de Lourdes Abadia. Edilson, bem, a minha história, né, a minha história ela vem assim, bem antiga. Mas eu vim, né, com a minha família de Goiás, na construção de Brasília, e meu pai né, ele era da área rural, e ele foi funcionário da Nova Cap, jardineiro da Nova Cap. Nós moramos no Núcleo Bandeirante uma época, depois, naquele movimento da remoção do Núcleo Bandeirante, fomos para Taguatinga. Eu estudei, né, fui professora primária em Taguatinga e me formei pela UNB em serviço social. Foi na época, então, que a Secretaria de Serviços Sociais fez um convênio com a UNB para ter estagiários para fazer a pesquisa nas invasões do Distrito Federal. E eu fui, né, fui mandada pela UNB, eu e algumas amigas e amigos, para fazermos essa pesquisa, esse levantamento. Nessa época criou-se o GER, que era Grupo Executivo de Remoção, era um grupo especial ligado à Secretaria de Serviços Sociais e ao governador, e fizemos a pesquisa. Na época, só na vila do IAPI, eram quase 15 mil barracos, quer dizer, tinha barracos que tinham 16, 17 pessoas morando, porque as pessoas vinham, né, do Nordeste, de todos os lados do Brasil, e hospedavam na casa dos barracos dos familiares, dos amigos, aquela coisa bonita de solidariedade no início de Brasília. Bem, depois eu assumi a coordenação, né, era um grupo de pioneiras da fundação, do serviço social. Tem pessoas assim incríveis que participaram, e eu queria citar, entre outras, a assistente social Julimar, que ela trabalhou nessa, ela era assessora ela era assim, tipo a intermediária entre a nossa equipe da favela e o secretário de Serviços Sociais, doutor Otomar, e muitas outras pessoas queridas que participaram desse desafio. Estão vivos? Esses citados? Estão, né? Como? Esses que a senhora citou, estão vivos? Eu não sei, porque eu perdi o contato dessas pessoas, porque há muito tempo, isso foi em 71, né? Isso. Mas a gente tem, assim, essa memória das pessoas, né? Então, nós
o trabalho foi feito, então, o estudo do local onde haveria, onde seria o projeto urbanístico para receber esses moradores, né? E esse projeto foi feito aqui pelo governo do Distrito Federal e foi escolhido a prolongar, fazer o prolongamento de Taguatinga. Tanto é que, na época, Taguatinga era até a QNL e Ceilândia começou com QNM e QNM. Né? Seria para ser. Mas, como a população era muito grande, criou-se, então, né, a cidade de Ceilândia, foi uma campanha da SEI, campanha da erradicação de invasões, liderada por Dona Vera, esposa do governador, Hélio Prates da Silveira. E aí a Ceilândia, ela fez uma campanha muito bonita em Brasília, e assim, de ajuda, porque quando desmanchavam os barracos feitos de retalhos de tábuas, não sobrava nada. E ela fez uma campanha para dar o madeirite, o telhado, o cimento, e se construía um cômodo para que as pessoas pudessem ser abrigadas. E ela foi uma pessoa também assim que a Ceilândia deve muito a ela, sabe? Dona Vera Prates da Silveira. Bom, então foi um ano de remoção. Começamos no dia 27 de março de 71 e terminamos no dia 9 de março de 72. E para lá, na época, né, foram todas. E eu sei que assim, as pessoas perguntam e quais foram as favelas, as invasões que foram para Ceilândia. Então, a Vila do IAPI, que foi a maior delas, que era onde funcionava o primeiro hospital de Brasília, que era o IAPI. Naquele tempo tinha IAPI, IAPC, IAPB, né? E o primeiro hospital. E esses moradores, esses pioneiros, candangos que vieram, foram alojando em torno do IAPI. Esse pessoal, então criou-se a Vila do IAPI, a famosa Vila do IAPI. E onde era? De candangos construtores de Ceilândia. Ali em frente a Candangolândia. Em frente a Candangolândia. E ali. Bom, e aí foi esse levantamento, a maior foi a Vila do IAPI. Ao lado do Núcleo Bandeirante tinha a Vila Esperança e a Tenório Cavalcante, que era muito grande também, que foi removida para lá. E aí os famosos núcleos de extremíssima pobreza e violência, que era o Morro do Urubu, o Curral das Éguas, a Lagoa dos Sapos, a Placa da Mercedes, e aí ia, viu? Eram pequenos núcleos, mas todos foram para Ceilândia. E lá, então, começamos, né? O projeto urbanístico já estava pronto, só as vias eram feitas, né, as ruas, e os barracos eram demarcados pelos carpinteiros, né, e cada morador lá da vila, eles eram avisados e tinha uma carta para apresentar no trabalho, que aquele dia ele seria removido. E eles, então, naquele dia, eles eram removidos. Bem, a epopeia da remoção é incrível, né? Porque você desmanchava aquele barraco que não era barraco. E ali tinha cachorro, tinha papagaio, né? Tinha gente que eles não conheciam também, e tinham que ser removidos. Aí foi assim, uma epopeia mesmo, um trabalho assim que eu digo mesmo. É um privilégio, assim, foi um privilégio você participar, né, no início de Brasília, de coisas assim tão especiais e tão difíceis, né? Essa geração hoje de Brasília, Edilson, eu acredito até que a sua também, porque você é novinho, não tem a ideia do que era a vida, as dificuldades. E Brasília era só pó, era só poeira. No frio, era uma cidade muito fria. No calor, era um calor incrível. E não tinha estrutura alguma, né?
de Uhum. saúde, de serviço social, de educação. O início, as escolas eram dadas na Candangolândia, debaixo de árvores. Então, Hum. é uma coisa, né? Essa história tem que ser contada, né? E eu espero, ainda antes de partir, descrever a minha experiência da Ótimo. minha participação, né, como a parteira de Ceilândia, dessa, É. né, dessa história que eu vivi. E que vivi em um grupo muito grande. Né? Quando a gente fala assim, só foi possível porque existia um grupo, né, Uhum. comprometido, um grupo que, que tinha uma consciência social muito grande de abraçar um projeto. E Ceilândia era assim como que uma coisa do outro mundo, que nós recebíamos de embaixadores, de técnicos, de estudiosos, de cientistas sociais, era uma coisa incrível, né? Pesquisadores. A Ceilândia nasceu, tanto é que o primeiro projeto de Ceilândia foi foi uma parceria da Secretaria de Educação, do então secretário Vladimir Mustinho, com a Unesco. Qual Hum. foi esse projeto? Era o replantio do cerrado, das árvores que foram destruídos e capinados durante a remoção. E nisso Uhum. foi incluído a Secretaria de Educação, com um currículo especial. E até hoje a Unesco tem o caso Ceilândia, que ele é assim um indicativo, é um documento muito interessante, assim, não erramos quando dizemos que em várias partes do mundo ele é apresentado, esse projeto. E foi um Abadia, será que projeto é por muito isso, interessante. é, Né? Hein, Abadia, será que é por isso que Ceilândia, a cada esquina, tem uma escola? Eu não vejo outra cidade que tem tanta escola, tanto nas entrequadras e fora das entrequadras. É por isso? Por causa da Unesco, esse trabalho antigo? Também foi. A educação foi prioridade para a Ceilândia, a educação comunitária e a educação. Porque nós todos sabemos que um país desenvolve e a cidadania se consolida através da educação. E o então secretário Vladimir Rustin, ele tinha sido um embaixador da Índia na África, então Uhum. ele tinha essa visão de que aquela realidade ela só sobreviveria se tivesse educação, né, uma boa educação. Até quando eu saí de Ceilândia, que foi em 1982, 83, nós tínhamos construído 60 escolas em Ceilândia. E entre quadras tinha uma escola. E a população foi, os pais foram É, assim convidados a participar, né, era uma participação muito bonita, de conhecer a diretora, da isso. diretora conhecer a vida dos seus alunos, professores que iam para a Ceilândia, meu Deus, era assim, ou ama ou vai embora. Quando E a a senhora Ceilândia saiu. foi beneficiada com isso, porque ela só ficou, né, com professores, médicos, delegados, polícia, assistentes sociais que estavam e que tinham compromisso com aquele projeto. É, quando a senhora saiu de Ceilândia, eu tinha 11 anos, então. 83. E eu digo sempre, viu, Abadia? Quem tem medo de escola não pode morar em Ceilândia. Porque a cada esquina você vai levar um susto. Porque tem escola para todo lugar. Um susto bom, né? Um E olha, susto bom. Edilson, quando eu assumi o governo do Distrito Federal, muita gente me perguntou, né, como uma pessoa, uma ceilandense, né, o que você vai fazer para a Ceilândia nesse É, sentido? A minha eu recebi algumas luta foi, perguntas sobre isso mesmo. pois é, a minha luta
foi muita questão do transporte, né? Assim que a gente teve o privilégio muito tempo, até depois, foi muito tempo depois, não foi na minha época de administradora, foi depois, mas como deputada eu sempre lutei por emendas e essa coisa, era levar o metrô para Ceilândia e implantar a Universidade de Brasília em Ceilândia, né? A É, doação daquele terreno foi na minha época e foi assim um legado que eu tenho muito orgulho de dizer, né? Que a Ceilândia tem um braço da Universidade de Brasília, que é uma das melhores universidades do Brasil. É um legado é. que eu fiz questão de deixar para as gerações futuras e um legado, não é assim de mãe, de parteira, de uma pessoa que ama a cidade. Não fiz praça, E ponte luminosa, né? é, Eu eu quis quero, investir. eu quero Diga. deixar aqui uma declaração também. Eu atuava na Câmara, eu estou há 21 anos no Congresso. Eu sou do GDF, concursado na Secretaria de Educação. E estou requisitado para o Olha, Congresso. Eu fui primeiro para a Câmara com o deputado Pedro Celso. E a senhora era deputada federal. E a senhora deixou sim, um legado. Não sei se a senhora lembra, mas minha mãe, ela trabalhou como copeira lá no Hospital de Ceilândia. E um dia ela me disse o seguinte: meu filho, lá não tem UTI, lá não tem ortopedia. E aí nós levantamos uma briga, uma luta para ter a UTI e a ortopedia. E aí o deputado Pedro Celso, na época, apresentou uma emenda. E a senhora é que abraçou na bancada e foi possível a UTI do Hospital de Ceilândia devido a Maria de Lourdes Abadia. Ninguém sabe disso, eu nunca falei isso em público, mas estou falando aqui agora e lembrei, porque a senhora falou, quanto deputada, não sei se a senhora lembra disso, a UTI do Hospital de Ceilândia veio da luta e a senhora foi o voto da bancada para ser prioridade. Se hoje tem a UTI e tem a ortopedia, foi graças à senhora a briga lá na bancada. Comente um pouco aí é, sobre isso. olha, você falou em Pedro Celso, né? Pedro Celso foi uma pessoa assim, é uma pessoa. Também faz tempo que eu não tenho notícias dele, mas nós conquistamos, como deputados constituintes, os 8 e os 3 senadores, a representação política para Brasília e a criação da Câmara Legislativa com 24 deputados. E, na época, eu escolhi para sair candidata a deputada distrital, porque nós íamos elaborar a lei orgânica do Distrito Federal. E nessa escolha, a gente assim, focou muito o Distrito Federal e principalmente as cidades satélites. Por quê? Porque o povo vive, a maioria da nossa população vive nas cidades satélites. E se você dá melhorias de condições de vida para as cidades satélites, você tem um Distrito Federal humanizado e com, uma qualidade de vida boa. Que, aliás, Edilson, isso deve ser uma luta nossa de brasilienses, sabe? Porque doutor Ulisses Guimarães dizia: o Brasil acontece na rua que nós moramos. É Isso. verdade. Se você, na sua rua, você tem água tratada, você tem asfalto, meio-fio, calçada, é arborizada, você tem, né, a escola perto, segurança, ali que você vive, cria sua família. Então, acho que isso a gente tem que resgatar. Não adianta fazer grandes projetos, projetos mirabolantes e tal, se a população, a rua está cheia de buraco, as luzes estão apagadas, não tem segurança, né, saúde precária, não tem escola que atenda a demanda dos alunos, os professores, né, ganhando mal assistidos. A gente não vai conseguir colocar o Brasil onde nós gostaríamos de colocá-lo, né, perante
os outros países. Então, nessa linha, nós fazíamos muito isso. A primeira Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós tínhamos o coronel que tinha sido governador de Brasília, nós tínhamos arquitetos, professores da UNB, como Salviano Guimarães, e os partidos, todos os partidos, nós tínhamos, assim, uma harmonia entre partidos de mostrar serviço, né? De dizer que valeu a pena ter conseguido a independência política de Brasília. E a gente trabalhava muito unido. Isso foi muito bonito, né? E a gente Agora, essas coisas são de exemplo para nossa vamos voltar à nossa história lá no início. Eu queria saber da senhora se houveram resistências, se algumas famílias não quiseram sair de onde estavam para vir para a Ceilândia. E se houver, como é que foi feito esse convencimento? Houve resistência. Até porque, né? A Vila do IAPI era muito perto dos locais onde eles trabalhavam. E o transporte urbano daquela cidade era como hoje também, né? A gente, quer dizer, aumentaram os ônibus, mas a população aumentou muito mais. Então, houve resistência, sim. Mas foi feito um trabalho, né? Em que a gente falava, olha, se vocês não forem... Quem vai primeiro bebe água limpa. Vocês têm que vão mudar, porque vocês vão pegar lote bom, né, no centro. E quem não for, já viu, vai ficando, vai ficando. Agora, isso aqui vai ser removido, porque era determinação do governo, né, ninguém ia ficar. Então, e aí foi aquele boom também. A gente marcava uma meta de mudar 150 famílias, barracos, e nós chegamos à meta de ter 230 por dia. Né? Qual foi a primeira quadra, Badia? A primeira quadra que... QM23. A 23 da Norte, não é isso? Não, da Sul. Da Sul, é. Ah, tá. E a primeira moradora que mudou foi Dona Edith. Ela tinha 3 filhos e ela foi a primeira corajosa, assim, foi fotografada, filmada, foi uma beleza. Uhum. Depois da 23, aí veio subindo aqui para o centro? Deu uma travada, né? A senhora ouviu o que eu falei? Não. Não ouvi. Depois da 23, aí veio subindo para cá, de 21, 19, 17, ou já foi para Ceilândia Norte? Não, aí veio aquela parte sul, né? A 25 até a 17. Até a 7. Quadra 17. Depois a 17, aquela parte do sul. Aí depois... Que é do centro ali. Aí ela foi subindo, né? A 2, 4, 6, a 1, 3, 5, 7, 9. Aquelas quadras ali. Então a segunda foram ali, da 2 até a 10 e da 9 até a 1. 10. Exatamente. Porque meus pais fixaram... Meus pais fixaram ali na 6, vieram do IAPI, então foi na segunda leva, né? Sei. Da Vila do IAPI, foi ali, aqui que começou. Né? E ali que teve a sede da administração, eu lembro, quando criança. Tinha ali na 2/4, não é? A administração regional fixou ali, não foi? Não, na 4/6. Depois da delegacia. Desculpa, 4/6. Isso. 4/6. Ali mesmo. Que tinha o Photoshop, a senhora lembra? A senhora lembra do Photoshop? Todo mundo ia tirar foto lá. Tenho muita vontade de ter contato com a família dele
para mim ter fotos dessa época, porque ele foi E lá tem. fotógrafo da história de Ceilândia. Hã? Lá tem a foto da senhora no início de Ceilândia, na parede. E nós que É, morávamos lá, lá tem ainda. É claro que eu acho que já faleceram, mas ainda estão lá a família. E lá tinha a foto do início ali, uma foto da senhora na sede da primeira administração regional, na 4/6. Hoje eu moro na 4, fui criado na sim. 6. Então, assim, eu achava que ali era a primeira leva, mas pelo que eu estou vendo é a segunda leva, né? Que vieram da Vila Foi, do API. foi a segunda Uhum. leva. E a E será que eu história? consigo? Edilson, você poderia me conseguir o endereço dessa família, que eu gostaria, Tenho, porque eu tenho. pretendo escrever a história de Ceilândia do meu ponto de vista, da minha participação. E Ótimo. eu tenho muitas fotos, né? Eu Uhum. tenho um arquivo muito rico que eu quero deixar para Ceilândia, através de um livro, Eu né? preciso procurar se tem eu lá, pequenininho, Pois porque é, tinha deve muita ter. criança. Essas suas fotos aí eu tenho que ver, porque eu tenho que me ver, porque minha mãe participava, ia atrás, Então, pedir água, que era água lá na caixa d'água, que o pessoal, prometeram aqui que ia melhorar. Minha mãe participava, a senhora lembra lá dos incansáveis moradores de Ceilândia, né? claro, sabe que os Incansáveis foi o primeiro movimento popular no Brasil, foi Ah, os é? Incansáveis, Hum, porque a história foi essa. Nós prometemos, claro, o governo prometeu, que eles não pagariam pelo lote. isso. E aí, o que aconteceu? Quando a Terra Cap foi criada, porque na época era a Nova Cap que deu os lotes. Aí criou-se a Sim, Terra Cap e a Terra Cap inventou de cobrar os lotes dos moradores. eu Ah, lembro dessa luta. foi um É. horror. E nós ficamos sem palavra, né, diante da população. Nós que trabalhávamos desde a vila, nós falávamos para os moradores que eles não iriam pagar o lote, porque o governador da época garantiu isso. E Hum, aí, a população muito organizada, né, eles fundaram ali na Progente, que era uma obra social de um que hoje é o pastor, IESB, pastor Guilherme. Hã? que hoje é o Como? IESB, que hoje é a área Exato, onde está o IESB, é, exatamente. pro gente ali. Era Progente, e eles então organizaram esse movimento, e foi um movimento muito, muito estudado, muito pesquisado e muito corajoso, né? Porque eles batalharam mesmo para. Era o nome, eram os Incansáveis Moradores de Ceilândia. Isso. Então, eles conseguiram, né? Porque era um direito. E eu fui testemunha deles, de que, como assistente social, nós, nas reuniões, falávamos para eles que Uhum. eles não iriam pagar esse lote. É. Agora fale para mim, além dos incansáveis, a senhora lembra das lideranças daquela época que participaram, que iniciaram? Na verdade, quem iniciou o movimento popular foram os incansáveis, né? A senhora lembra de algumas lideranças que colaboraram nessa instalação aqui da Ceilândia? Olha, tinha o trabalho da organização comunitária, cada quadra tinha um líder. Isso. E isso facilitava. E depois esses líderes das quadras elegiam, tipo assim, um conselho, que foi Hum. um sistema muito interessante de planejamento para a gente, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Era o meio da gente comunicar, era via lideranças. Por exemplo, Certo. vamos fazer a vacinação. Aí você Uhum. reunia com esse conselho entrava em contato com as lideranças daquelas quadras
e eles divulgavam para a população. Quer dizer, era uma coisa bem organizada, e era a forma que a gente tinha de comunicar com a população. E, às vezes, um alto-falante também numa Kombi velha que saía falando e tal. E era assim É. a comunicação. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, Não. nem telefone mesmo. E na verdade E era a era Câmara de Vereadores, né? Na verdade, para vocês que estavam, é, assim. E que, cada um aliás, eu elegia. acho que deveria ser um sistema, como Isso. você estava falando no início, né, da participação da população, da autonomia das administrações regionais e a criação de uma Câmara de Vereadores. O problema, Edilson, é porque a Constituição proíbe a divisão do quadrilátero em municípios, porque o Distrito Federal né, ele não é um Estado, aliás, embora ele tenha função de Estado também. Para isso, da representação e eleição dos administradores regional, que, que todos desejam isso e que muitos prometem, somente na política, mas primeiro tem que mudar a Constituição. Mas, Eu acredito que mas Abadia, futuramente, né, mas isso Abadia, vai chegar lá. mas olha só, a nossa Constituição, que a senhora ajudou a escrever em 88, ela já tem 107 emendas. Quem É sabe a verdade. 108 é a nossa, vai ser aonde nós vamos completar a democracia. Porque, Isso, não quem é? sabe? Ou a própria Câmara Legislativa e um governador de coragem que quer perder, né? Porque hoje as administrações regionais, elas são moeda de troca para o governador ter base eleitoral na Câmara. E aí a gente tem problema, sabe por quê? Porque o deputado, quando ele indica um administrador regional, ele vai indicar o cara do grupo dele melhor ou o ruinzinho? Ele vai indicar o ruinzinho porque o melhor vai se sobressair e na campanha ele vai perder os votos. Então a gente tem um problema enorme de representatividade, que as administrações são moeda de troca, os governadores usam para ter base na Câmara e eles escolhem o cara que não vai sobressair sobre eles. Então nós estamos aqui numa... Eu nem chamo mais cidade satélite, eu chamo desde a época do ex-governador Cristóvão, que mudou para cidade do DF, e não mais cidade satélite. Então as cidades viraram moeda de troca, e Ceilândia, que é a maior, mais ainda. E aí, eu que acompanho aqui, as lideranças estão nos ouvindo, sabe, quem vai administrar a cidade é uma pessoa que, infelizmente, tem que ser o piorzinho do grupo do deputado ou da deputada, né? Então, eu acho, deputada Abadia, que nós temos que fazer o híbrido. Para o reitor, os professores e alunos não votam e entregam uma lista tríplice para o presidente da República, eu acho que a gente tem que fazer isso. E aí ele escolhe um da lista tríplice, ou mesmo, o que a senhora falou, uma comissão, um conselho consultivo, né, eleito pela comunidade, uma coisa híbrida, porque tá pegando mal esse negócio de administrador, não vamos chamar de prefeito biônico. Tá pegando mal para Brasília, amanhã todo mundo vai escolher quem vai administrar a sua cidade e nós temos isso caçado. Aí vem também a questão da autonomia financeira, autonomia política. Ora, o governador, vamos dizer assim, de um estado, ele, por exemplo, lá no Piauí, ele é do PT. Agora, tem vários prefeitos do DEM, tem vários prefeitos do PSL, e convivem. Então, não é a questão política, né? Nós temos que Não. ver o Isso é híbrido, alguma coisa. democracia. É Olha, verdade. você tocou num ponto assim crucial. Até hoje, para sintetizando o que você falou, até hoje, quando alguém quer saber sobre a história de Ceilândia, eles me procuram, porque já aconteceu de um grupo
de cineastas terem um projeto aprovado no Ministério da Cultura para contar a história dos administradores regionais e a criação das administrações regionais. Né? De fazer um filme sobre a história de Planaltina, de Sobradinho, de Ceilândia. E acontece que esse grupo não fez esse filme porque os administradores dessa época, não sabiam a história das cidades que eles estavam administrando. Pensa, você tocou, né? Você tem hoje, a gente pode até fazer como se diz, uma amostragem disso, né? Pergunta para a Ceilândia o nome dos administradores regionais. Ah, não sabe. O atual que eu conheço, que é ex-presidente do clube da OAB, ele não mora em Ceilândia, ele não tem história com a Ceilândia. Ele é amigo do governador. Ele é amigo dele. Olha, não é só ele, né? Por exemplo, Águas Claras. Quantos administradores já tiveram lá neste governo? Né? Pergunta se algum deles moram em Águas Claras, conhece a história de Águas Claras, o projeto urbanístico, né? A evolução da mudança do código de edificação de obras. Não conhecem. Abadia, E é isso que eu falo, vai gente que a comunidade não conhece. Tem isso aí. Mesmo. Isso é tipo o seguinte, o cara mora no Rio de Janeiro e vai administrar ser prefeito de São Paulo. Aí todo dia pega seu carro e vai para casa dormir. É o que acontece, não tem sentido uma coisa dessa. Eu acho que temos que completar essa democracia. Mas olha só, Abadia, a senhora lembra a primeira escola e o primeiro posto de saúde aqui da Ceilândia? Lembro. A minha cabeça ainda está mais ou menos boa. Tá um fato para nós. A primeira escola foi na 23, QNM 23/25, que foi uma escola de madeira. E o primeiro posto... Eu não sei o número, porque mudaram os números lá das escolas, mas foi da QNM 23, 21. Foi onde começou... Agora, o posto de saúde era onde é hoje o Hospital de Ceilândia. Ah, aquele lá do lado. Aquele é um postinho pequeno e que, quando a população chegava, era vacinada. Nossa, tinha uma enfermeira, chefe de enfermagem de Ceilândia dessa época. Eu não sei se eu falo se chama ou chamava, né? Faz tempo. Iara. E tínhamos dois médicos e o diretor desse posto era o doutor Duarte. Olha, é história que dá um filme assim, sabe? Que assim, para ninguém botar defeito. Né? O que eles passaram nesse posto, assim, o trabalho que eles tiveram. Porque era facada, era pedrada, era... E eles não tinham... Eles faziam aquilo, como se diz, como se faz, assim, no momento de guerra. Né? A coisa era brava, viu? Outra pergunta. Hoje nós temos 22 Ceilândias. Cada uma com sua realidade e nem falam que é de Ceilândia. Eu falo que sou do PSUL, eu falo que sou do Setoró, eu falo que sou da Guariroba, eu falo que moro na QNQ, eu falo que moro na QNR, eu falo que moro lá no Sol Nascente, no Pôr do Sol, porque tiraram, mas são Ceilândias ainda, eu considero. Então, o seguinte, 22 Ceilândias, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Ceilândia Centro, Ceilândia Oeste, Via Leste, Setoró, Expansão do Setoró, PSUL, P-Norte, Nova Ceilândia, ADE, PSUL, Área Rural, Setor de Material de Construção, QNR, QNQ, Sol Nascente, Pôr do Sol. E aí,
A senhora está vendo que cresceu o filho? Olha, cresceu demais. A filha. A filha? Cresceu demais. Olha, foi assim, né? Um pipocar de. Na minha época, nós chegamos até a QNR, a QNR. QNQ, Uhum, né? A QNR, a QNQ e a Vila Feliz, que uhum. foi, que foi a transferência de um lixão do Guará. E Isso. eles que colocaram o nome lá, nem sei se ainda tem esse nome, de Vila Feliz, porque eles tinham lote, tinha água, tinha luz, né? É. É, Mas alguns é falam incrível Vila mesmo. Abadia, viu? Alguns moradores lá falam Vila Abadia. Na Pô, eu qnr não cinco sabia principalmente. disso. É. Eu não sabia disso. Mas é como você está falando. No começo do governo Hollenberg, eu não sei se você se lembra disso, houve um movimento de dividir a Ceilândia pelo meio. Eu Lembro. lembro até que o deputado Chico Vigilante e eu conversamos sobre isso e fomos contra, Isso. porque não tinha cabimento você, né, passar uma linha divisória naquela avenida É. Prates da Silveira. Ficar uma Ceilândia para cá, com o PSUL e tal, outra Ceilândia para lá, com o Setoró, Penorte, com histórias diferentes, com épocas diferentes, com culturas, né? Claro, a história da Ceilândia é uma história que antecede a história do sol nascente, do pôr do sol, né? De Uhum. tantas outras da Nova Ceilândia, porque é uma história de candangos, de pioneiros que vieram construir Brasília. Essa turma, a população hoje, né, esse grupo, esses habitantes que ocuparam o sol nascente e o pôr do sol, já são filhos ou netos dessa população. Uhum. Teve oportunidade de ter escolas, trabalho, é outra cabeça, né? É outra cultura. Então, nós fomos contra, fomos É. mesmo, nós batemos forte. Eu me lembro que o deputado Chico Vigilante também, eu falei, deputado, nós não podemos, nós estamos vivos ainda, nós não podemos deixar uma calamidade dessa, quer dizer, chega um arquiteto que não conhece nada, não. Vamos embora dividir a Ceilândia aqui, passar uma linha aqui, o que é É. isso? Né? E a senhora, Não tem muita. senhora, Ah, é, olha só, essa divisão ela veio por causa de uma questão política. Na época, tinha um grupo ligado mais ao pessoal do Rogério Rosso, Renato Santana, e tinha um pessoal ligado Luzia de Paula, e nós do PDT, junto com o senador Cristóvão, Regufe. E a certo. ideia foi essa, tentar dividir para contemplar os dois grupos. E nós também Imagina, fomos contra. O senador Cristóvão, claro. eu particularmente, enquanto assessor dele na época, nós fomos contra, porque não adianta, não é a divisão de uma linha que vai resolver a questão política. Mais uma vez, a cidade dividida por causa da questão política e só preencher a divisão política, não é nem a questão da cidade em si. Eu lembro que a senhora foi contra, o deputado Chico Vigilante, depois o Claro. senador Cristóvão, o senador Regufe, nós pedimos, né, enquanto representantes aqui do PDT na época, que nós não. Se é para dividir, para nos dar alguma coisa, a gente deixa tudo para eles, para não dividir a cidade. E foi o que aconteceu. Então eu Ainda acho que bem, ainda tá bem. correto. Até porque todas as vezes que tinha aquela ideia que ia ouvir a comunidade, para a senhora ter ideia, todas as vezes meu nome era citado e a gente ia colocar o nome. Eu tive muito apoio, principalmente na época do Arruda. E teve Sim. um documento que teve mais de 45 apoios de entidades aqui da Ceilândia. E aí, sabe por que não aconteceu, mesmo tendo apoios? Por causa do deputado. O deputado X foi eleito e ele que disse que tem que indicar. Não é a comunidade que tem que ser ouvida. Por isso que é essa minha detecção, né? Detectei isso, porque não só Ceilândia, aí eu fui estudar, é claro,
e vi que nas outras cidades do DF é a mesma coisa. Não se tem que ouvir lideranças, tem que ouvir aquele deputado para que ele seja base eleitoral no meu governo. E aí quem é que vai querer fazer essa questão de ouvir a comunidade? Então nós estamos com esse problema, nós temos que completar a democracia e ver o híbrido. Né? Claro que o governador tem que ter porque o dinheiro ainda é único, né, deputada? Não é cada região tendo a sua arrecadação. Mas a gente fala de democracia. A gente precisa de completar essa democracia que iniciou em 86 e parou. E eu acho que é desculpa, que é a questão constitucional. Mas mudamos 107 vezes, porque não temos a 108? Exatamente. Mas, deputada, me fala uma coisa. Nós estamos quase no final, 5 minutos. Eu queria que a senhora falasse um pouco aqui, nessa transferência, quais foram os projetos para consolidar a Ceilândia? Né? Lá atrás, quais foram os principais projetos para consolidar a Ceilândia? Bom, primeiro, a cessão dos lotes da moradia, a garantia da moradia. Depois nós lançamos o projeto do ECAP, que é o escritório da casa própria, que era dar plantas com toda a orientação de arquitetura, engenharia, gratuitamente para os moradores. Meu pai fez isso. Meu pai construiu. Exatamente. E tem várias casas iguais mesmo. Aí depois as escolas, a construção das escolas, que era uma prioridade. Em cada entrequadra, a construção de uma escola. Depois, o do posto de saúde, da delegacia de polícia. E a primeira delegada mulher do Distrito Federal, a doutora Marluce, foi da 15ª e foi em Ceilândia. Foi outro rebu também. Né? Eu falava, meu Deus, nessa cidade só quem manda é mulher, que coisa esquisita, tal. A coisa da discriminação. Mas deu certo, né? Porque também toda mulher é mãe. Então ninguém briga com mãe. É verdade. Mas eu só queria voltar, assim, rapidamente, Edilson, desse ponto do que você botou o dedo na ferida, esse negócio de dividir. Hoje, Ceilândia, ela como você está falando, várias Ceilândias divididas e enfraquecidas. Porque Ceilândia, se ela tivesse consciência da união dela, desse aglomerado de pessoas, de habitantes, Ceilândia era uma das cidades mais poderosas do Brasil. Porque ela poderia eleger o governador, senador, federais e distritais. Eu tenho, assim, muita vontade da gente reunir, assim, uma época, as lideranças, as instituições, e começar os jovens, sabe, a educação, a discutir a Ceilândia, um projeto de poder político, com um projeto, né, de desenvolvimento para aquela área. Aquilo ali é uma bênção de Deus. É uma cidade poderosíssima. Mas então eu queria te dar os parabéns. Você pode até puxar isso aí. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo como professor, como advogado e como ceilandense. Parabéns. E você conte comigo. Viu? Tá. Conte comigo o que eu puder. Né? Porque eu me sinto assim, ainda, eu gosto muito daquela cidade. Eu amo aquela cidade. Né? Ali foi meu canteiro, onde eu botei as minhas sementinhas da história. Tem muita gente que reconhece. Deputada, temos 2 minutos, eu tenho 3 perguntas bate-bola, tá bom? Então, a senhora vai... Olha só. A senhora é a favor de eleição diretas para administrador regional? Eu sou. Se a Constituição permitir, eu sou. Eu acho que a participação popular e a democracia se faz através do voto. Tá bom. E o que Ceilândia tem de bom, em 2 palavras? O seu povo, né, sua gente, a sua história. Sua gente. Em 2 palavras, o que Ceilândia tem de ruim precisa melhorar?
exatamente assim essa falta de integração, né? Essa falta Tá, de consciência da força que essa cidade tem. tá bom. Então, eu gostaria de agradecer Maria de Lourdes Abadia, a nossa primeira pessoa a falar no Sou Ceilândia, ela que tem história aqui, e vamos ter que marcar outra, porque não deu para falar tudo, não. Quero Tá agradecer bom. muito a você e dizer que vamos estar com isso gravado. Uma boa noite, um bom dia, uma Ah, boa tarde a todo mundo. e Grande abraço, pessoal. eu quero essa gravação para Va- mandar, né, inclusive de pioneiros da Ceilândia que participaram dessa história. Isso, E vai olha, um estar. beijo grande, um beijo para minha cidade, para minha gente. E muitas felicidades. E olha, você tem meu endereço, meu telefone, a hora que Tenho. você quiser, eu estou à sua disposição. Parabéns. Tchau, Um beijo grande para você. deputado. Beijo. Tchau, Tá? tchau. Tchau.